like you're falling, with every option exhausted. You tried everything you know. You saw light, then you lost it, but there is still hope. Like the fire in the night, like the ocean parted wide, like the grave empty inside. You will see, he still does. Miracles, 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 miracles. He still does, he still does. More than you can dare to dream, more than you ever seen. There's still more, there's still more. Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de ação de graças por esse ano que está encerrando. Boa noite a todos, pessoal do louvor, pastores, sejam todos muito bem-vindos. Amém. Como você pode ver, nós hoje estamos num formato diferente, especial, pensando em fazer desse ambiente aqui uma extensão da sala da tua casa, para você também participar com a gente. Compartilhe nas suas redes sociais, comente aí no espaço do chat. Nós vamos estar todos juntos aqui celebrando, dando graças por esse ano que se encerra. Também nós vamos estar conversando com vocês, expondo também várias situações e sentimentos que nós tivemos a respeito desse ano e também sermos edificados pelo que Deus tem a dizer para nós sobre tudo aquilo que foi vivido por nós, vivenciado. Nós queremos também compartilhar isso com você. Nós vamos orar agora e vamos estar louvando a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e nós temos realmente razão para apresentarmos diante do Senhor uma gratidão por esse ano. Obrigado porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque a Tua presença é real na nossa vida. Ela é real também nesse momento que nós nos reunimos como igreja para cultuar ao Senhor. Continue conosco, nos dê direção e nos conduza nos louvores, na palavra, em tudo aquilo que nós vamos falar e ouvir nesse momento, nessa ocasião. Em nome de Jesus, amém. E amém. Amém. Já que nós estamos numa sala de casa, não é? Então você pode se preparar. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, dizendo que Ele é a rocha das nossas vidas. Vamos lá? Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor.
meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vamos declarar de novo essa verdade. Vem. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me limpar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Aleluia. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, pela fé sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Graças a Deus, confiamos nele. Nessa noite nós vamos falar sobre fé, esperança, amor, gratidão. E nós teremos alguns blocos em que a gente vai lançar alguns questionamentos que eu acredito que faz parte da vida de todos nós, da nossa vida aqui, dos que estão aqui e da vida de você que está aí na sua casa. Nós vamos falar agora sobre fé. E com certeza a fé é um elemento fundamental para a vida daquele que segue a Cristo. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é um desafio, especialmente quando entra nos desafios do dia a dia, do cotidiano. Isso pode se tornar um obstáculo muito grande quando nós acabamos sendo, vamos dizer assim, sufocados pelo dia a dia. Então fica a pergunta que eu quero lançar para o nosso grupo aqui, para o nosso corpo pastoral, como que foi essa vida no dia a dia a respeito da fé, em relação à vida pessoal, em relação ao ministério, em relação a algo que você queira compartilhar também. Eu acho que eu poderia falar sobre esse momento, que foi um momento diferente para todos nós. Todos nós somos pegos de surpresa. Não teve um ser humano na face da terra que não viveu isso. E a fé, nesse momento que a gente experimentou, eu acho que foi muito mais um convite de Deus para a gente sair da teoria e ir para uma ação prática daquilo que de fato é aquilo que a gente crê e professa. Então, eu entendo que a fé é uma dependência. E a gente nunca, talvez, foi tão convidado a depender de Deus como nesse momento. E quando eu olho para a minha vida, a minha vida em casa, a minha vida em família, a minha vida ministerial, eu acho que em todos os aspectos, essa expressão de dependência foi mais vivenciada. Por quê? Porque se nós não tivéssemos a convicção de que a fé não é algo lá do céu,
lá do alto, mas algo que eu tenho que viver aqui na terra, né? Isso não faria efeito algum nos dilemas que nós enfrentamos. Talvez eu não enfrentei tantas dificuldades quanto outros irmãos, mas a dificuldade dos outros fez com que eu exercesse dependência de Deus para perguntar: Deus, o que a gente pode fazer agora? O que, como pastor, eu posso responder aos dilemas desses que estão sofrendo, de pessoas que nos procuravam, né? Pastor Namã, o pastor Jota, o pastor Rodolfo, a Tomazina, todos nós, e a gente dizia: Deus, o que é que a gente responde agora? Mesmo não enfrentando algumas singularidades de alguns irmãos, mas aquela dificuldade era a nossa dificuldade. Então, acho que a fé, eu entendi que foi um convite de Deus para a gente depender mais dele, não de forma teórica, mas de forma prática, no dia a dia, na vida como ela é, no aqui e agora. Então, eu acho que, em resumo, eu vejo que nessas áreas, pessoal, né, ministerial, foi um convite de Deus à dependência. Muito bom, eu gostaria de convidar o pastor Namã a estar falando também sobre essa dinâmica do que é viver pela fé, não simplesmente ter fé, né? Mas do que é ter uma vida que é movimentada pela fé, ela é movida pela fé. Esse momento que nós ainda estamos vivendo é um momento muito singular para a gente fazer a diferença em relação à fé. Primeiro porque existe uma fé que ela está relacionada com a nossa salvação, né? Quando você crê na pessoa de Jesus e você então recebe pela fé a vida eterna, né? Daí o versículo bíblico mais conhecido, João 3,16, né? Ou aquele que diz assim, né? Aquele que crê em mim, né? Jesus dizendo, ele não será julgado. E aquele que não crê em mim está condenado. Ele está falando isso em referência à eternidade. Mas existe um outro tipo de fé, que é essa fé nos conteúdos daquilo que nós cremos, que é esta fé da aplicação diária no nosso dia a dia. E essa fé nos conteúdos, né, ou na pessoa de Jesus, mais uma aplicação prática, um bom versículo é o versículo de Paulo, quando ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso num contexto em que ele está preso. No livro de Atos, no capítulo 20, quando ele se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim, eu não tenho nada mais a esperar, e eu sei, porque Deus me revelou, que o que me espera é a morte. E quando ele diz esse versículo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele está se referindo a isso. Bom, agora eu não tenho mais energia, eu não tenho mais poder, eu não tenho mais condição, eu vou ser julgado, ele estava preso e vou ser morto. Então, quando a gente vai vivendo e vive numa crise como essa, a tendência de todos nós é andarmos pelas emoções e não pela fé. Então, essa é a questão. Então, numa crise de pandemia, todos nós passamos por tristezas. Essa tristeza começa a ganhar o coração da gente. A gente começa a entrar num processo meio depressivo. A gente começa a se sentir assim, aquela pessoa impotente, incapaz, né? Então, por exemplo, nós pastores, a resposta que a gente tem do resultado do nosso trabalho, do ponto de vista visível, é o convívio com as pessoas e a gente vê o que Deus está fazendo na vida delas. Mas agora nós fomos, né, os pastores aqui, todos nós fomos para a internet. E a gente não tem um feedback, a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Então, aí a gente tem que se mover por fé. Senão a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar inquieto, começa a ficar meio sem esperança, mas o que vai acontecer? Começa a ter medo. Então, quando essa palavra diz assim, que a gente tem que andar pela fé, viver pela fé, significa isso. A gente não se deixar ser dominado pelas circunstâncias, pelas emoções negativas da gente, por essas coisas que nos cercam. Andar pela fé é naquela direção daquilo que Jesus disse.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, quando a gente anda pela fé, a gente, apesar das angústias e tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos caminhando com fé, com esperança, com ânimo. E isso nos impede muito da gente perder o controle, de aumentar a nossa ansiedade, de trazer um certo medo para nós, um certo desespero. Infelizmente, muitas pessoas elas estão buscando e acreditando muito mais, vamos dizer, nas soluções que a própria medicina ou a ciência possa dar, do que propriamente confiando em Deus e andando pela fé. Essa pandemia ainda não acabou, nós vamos continuar vivendo. Quando ela acabar, nós temos que continuar caminhando e vivendo pela fé. Não vai mudar nada. A vida pela fé é esta vida, dessa certeza de que Deus conosco nos torna pessoas vitoriosas, seja na dor, na angústia, no sofrimento, seja na preocupação, em meio às lutas que todos os seres humanos têm. Nós somos mais que vencedores, é o que Paulo diz, é o que ele nos ensina. Então andar pela fé é isso, é a gente não se deixar ser dominado pelas circunstâncias, nem pelas emoções que tomam conta da nossa vida, dos auto-boicotes, dos auto-enganos, dos medos, dos temores. Mas é confiando de que em Cristo nós vamos vencer todas essas etapas. Nós vamos passar por tudo isso. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. A fé realmente tem muito a ver com os nossos sentimentos, tem uma ligação muito forte, né? Eu queria pedir para o pastor Rodolfo, então, fazer essa intercessão pelas pessoas, para que as pessoas tenham esse encontro de fé, essa experiência de fé e uma vida movida pela fé. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque a Sua bondade, a Sua misericórdia, a Sua generosidade são tão infinitas, são tão grandes, são maiores do que a gente pode imaginar, Senhor. Em meio às situações que nós temos vivido, pessoas têm sofrido tanto e às vezes pensado em desistir ou buscar recursos em outros lugares que não seja a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Deus, nós oramos por essas pessoas que têm sentido-se enfraquecidas na confiança em Ti. Pedimos que o Senhor traga o afago, o consolo, a Sua presença, doce presença sobre suas vidas, de modo que eles percebam que não há porquê desistir ou mudar o foco das suas vidas, mas eles podem sim, Senhor, prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, confiando no autor e consumador da nossa fé, que a si mesmo se entregou, e que a sua morte, ressurreição e que a vida eterna são muito maiores, ó Deus, que qualquer tribulação ou circunstância negativa que nós possamos viver. Que assim o coração seja aquecido, Senhor, alimentado, Senhor, pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. E assim possam encontrar, Deus, a partir desse movimento do Senhor para com as nossas vidas, encontrar, Deus, o alívio, o refrigério e a direção que precisam para seguir nessa jornada que todos nós temos vivido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar Rompendo em Fé. Vou pedir para o Ed nos ajudar, Ed. Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e
do que vencedores. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Oh, Senhor. Existe uma expressão do apóstolo Paulo que é muito interessante, e que ele diz que esperança que se vê não é esperança. Aparentemente a esperança tem alguma relação com aquilo que nós não podemos ver. Deus também se manifesta assim, muitas vezes de formas invisíveis, e isso tem muito a ver com o conceito de esperança e como a gente deve viver a esperança. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro nós vamos exaltar aquilo que é tudo em todos. Vamos louvar a Deus com o louvor: Cristo és tudo em mim. Vamos celebrar esse nome maravilhoso, não é? Aleluia. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação. A esperança que transforma o céu em nosso lar. Ele prometeu que faria muitas moradas, não é? Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja glória.
que nós temos nele, podemos declarar que eu seguirei a Jesus Cristo sem olhar para trás. Eu seguirei a Jesus Cristo e para trás não volto mais. Eu seguirei a Jesus Cristo e para trás não volto mais. Eu seguirei a Jesus Cristo e para trás não volto mais. Eu seguirei a Jesus Cristo e para trás não volto mais. Ele é tudo em nossas vidas. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Amém. Ele é tudo para nós. Esse ano que passou teve muitos desafios e muitas pessoas sofreram por conta do isolamento. Isso gerou muito sofrimento para as pessoas, preocupações, crises de ansiedade. Muitas pessoas realmente foram desafiadas nisso. E em relação à dor, à depressão, às angústias, né, fica uma pergunta para nós. E que eu gostaria que um dos amigos respondesse. Como lidar com todas essas coisas no meio de uma pandemia? Como que foi lidar com isso durante esse ano? Quando a gente pensa e fala sobre esperança e sobre espera e essa expectativa toda, né? Eu tenho alguns exemplos pessoais muito interessantes. Porque quando tudo aconteceu, eu estava retornando de férias, de viagem com a minha esposa, e nós tivemos que voltar às pressas, antecipar o retorno, porque as fronteiras iriam fechar, e foi uma correria, né? Acho que muitos se lembram dessa situação. E aí, de repente, tudo para, tudo se encerra, tudo fecha. Nós começamos a atuar como igreja de maneira muito intensa, né, como ministério, mas as coisas estão simplesmente paradas. E a vida em casa, de certa forma, ela continua. E aí nós começamos algumas esperas, né? Eu comecei a espera do retorno às aulas, a espera do comércio se abrindo, a espera de poder encontrar com as pessoas de quem, né, nós temos assim, uma estima, um carinho. E tudo isso foi ficando cada vez uma espera que tinha que ser prolongada. Porque no início diziam assim, não, em maio retorna, né? Não, em junho, não, agosto. Não, setembro vai estar tudo resolvido. E na verdade as coisas só iam acumulando e a gente ia tendo que esperar mais e mais. E em muitas situações, à medida que nós mais esperávamos, menos esperança nós acabávamos vivendo. Porque as angústias, elas não eram apenas externas. As angústias, elas passavam internamente no meu coração. E de forma bem particular, houve um momento nesses meses em que eu estive extremamente angustiado. Eu não conseguia dormir bem, eu não conseguia fazer as coisas que eu gostaria, eu não conseguia me relacionar bem com as pessoas, e tudo isso foi gerando uma ansiedade e algo muito difícil de eu lidar. E quando tudo isso aconteceu, a gente vai ficando sem chão, sem saber muito bem o que fazer, e talvez essa tenha sido a grande chave. Eu não tinha mais recursos pessoais para eu lidar com essa situação. E aí vem a palavra de Deus, né? Que diz para nós esperarmos no Senhor. Que diz para nós nos agradarmos do Senhor. Onde a espera confiante no Senhor, que o salmista fala lá no Salmo 40, não é uma espera passiva. Não vou fazer nada. Não, é uma espera ativa. É uma espera de busca pelo Senhor. É uma espera de esperar junto à companhia de Deus por aquilo que Deus tinha para fazer naquele momento.
E qual fica o sentimento a partir desse encontro? As coisas começam a ser renovadas, né? Assim, passamos ainda por angústias, por situações, por dificuldades, mas você começa a respirar melhor, a oxigenar melhor espiritualmente, você oxigena melhor emocionalmente e você oxigena melhor nos seus relacionamentos na vida. Então isso foi muito significativo para mim e isso foi uma guinada na minha vida pessoal e eu vejo desdobramentos disso na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, no ministério, onde nós podemos olhar e projetar e perseverar naquilo que Deus havia colocado e proposto no nosso coração a partir daí. A espera não é passiva, a espera é na própria companhia daquele que pode fazer as coisas acontecerem, o Senhor. Eu gostaria de ouvir o pastor Naamã a respeito desse princípio da esperança, na ideia do que é a esperança no conceito bíblico e também em como a gente pode lidar quando ela falta. A esperança se torna desespero. A esperança tem tudo a ver com o Evangelho. A palavra de Deus, em primeiro lugar, ela diz que vale mais um cão morto do que um ser humano sem esperança. Então, os cristãos, os filhos de Deus, eles são movidos pela esperança. O problema é que a maioria das pessoas tem uma conceituação de esperança não do ponto de vista bíblico, mas a esperança num sentido mais humano. Por isso que quando vem uma crise como essa e ela demora muito, as pessoas começam a ter um certo desespero, né? Uma falta de expectativa, uma angústia, a ansiedade começa a aumentar muito, porque elas não compreendem que a esperança tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Palavra de Deus, Paulo diz que se a gente não crê na ressurreição de Jesus, a nossa fé é em vão. A esperança tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus, porque ele mesmo diz, né, que ele iria nos preparar muitas moradas e voltaria para morar no nosso coração, para nos levar com ele. Então esse é o sentido da esperança cristã. Ela não se resume a esse tempo que a gente vive aqui e a vamos dizer assim, essas angústias que a gente está vivendo aqui. A esperança é isso, é que eu vou viver todas as angústias que esse mundo e essa terra me oferece, mas eu tenho uma eternidade para viver. Então eu não preciso ter desespero aqui. Então a pandemia, por exemplo, e todas essas tragédias que acontecem com a humanidade, elas não são surpresas para Deus. Elas são surpresas para nós, mas para Deus não. Porque Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo. E Ele sabe qual é o momento que Ele tem que nos levar. Nós não sabemos, porque até se a gente soubesse, nós ficaríamos loucos, né? Imagine se você soubesse a sua data, quando você vai ser levado para a eternidade. Por isso o Senhor, Ele cuida de cada um de nós, de tal maneira que do ponto de vista da história da nossa vida, da história de Deus, nós estamos incluídos no plano da história da humanidade. Porque nós fazemos parte desse plano de Deus para a humanidade. Então aprove ao Senhor que essa geração, que todos nós, essa geração dos seus filhos, vivesse essa pandemia, passasse por essa angústia, passasse por todas essas lutas, porque nós podemos nessas angústias testemunhar de quem é Deus na nossa vida. É no meio da angústia, da luta, do sofrimento, que a nossa esperança se revela, a nossa fé se revela, o nosso amor se revela. Então a esperança é relativo à eternidade, ela está relacionada com a eternidade. O mundo não vai acabar enquanto o Senhor não nos levar para estar com Ele. Então enquanto eu estou aqui, eu devo viver para Ele, eu devo viver para a glória dEle, porque é Ele quem nos dá essa esperança e essa fé. Então a esperança para mim é tudo que há no Evangelho. Nesse tempo da pandemia, teve momentos que eu tive medo, que eu tive temores no coração, mas aí o Senhor me lembrava,
você está aqui até o tempo em que eu desejar. E eu quero que você fique aqui, para você ser bênção, para você testemunhar. Quando eu tiver que te levar, você vai viver comigo. E isso conforta o nosso coração, nos anima, nos faz olhar para frente com possibilidades, não de que as coisas sejam resolvidas, que elas melhorem ou piorem. Não importa. Eu vou estar com o Pai um dia na eternidade. Graças a Deus por Amém. essa palavra. Muito obrigado, pastor. Amém. E diante de tudo isso, né, relembrando as consequências, né, dessa falta de esperança, quero convidar o pastor Jota a estar fazendo uma oração, porque muitas pessoas ainda vivem na dor, no isolamento, na depressão, na tristeza e na angústia. Gostaria de convidar você a estar intercedendo por Amém. essas Vamos vidas. orar. Vamos clamar a Deus por essas pessoas que sofrem e que não têm esperança. Pai, nós queremos clamar por famílias que já não conseguem esperar, porque as suas expectativas estão no mundo. Elas não têm expectativas como o Senhor tem. O Senhor nos dá essa visão de pensarmos nas coisas lá do alto. O nosso coração está em Ti, o nosso coração está na eternidade. E essa esperança nos traz consolo, ânimo, nos traz paz. E pedimos que essa paz, ó Deus, essa esperança venha atingir o coração daqueles que estão neste momento nos escutando, participando conosco desse culto. Que o Senhor toque profundamente, ó Deus, naquele coração pesado, naquela alma aflita, naquela pessoa que se sente só, naquele que está com medo do futuro, Deus. Deus, que o Senhor venha invadir esse Amém. coração, esta sala, esse quarto, essa casa, essa família, ó Deus, trazendo essa paz que excede todo entendimento. Amém, Senhor. E que nos traz no coração o sentimento de que tudo está bem e nada pode fugir das tuas mãos, porque o Senhor toma conta de nós. O Senhor é soberano e nisto confiamos. Amém. O Senhor é a nossa esperança, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos declarar então nossa esperança, nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Sua palavra diz, não é? Que quem espera no Senhor renova suas forças. É isso que a gente vai cantar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Aleluia. Nossas forças irão se renovar. se esperarmos no Senhor.
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos. Ó Deus, ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergues quando estamos fracos. Aleluia. A palavra de Deus diz que o amor é o vínculo da perfeição e que o próprio Deus é amor. Nós estamos conversando sobre fé, esperança, amor e gratidão, e nós podemos nos alegrar no amor do Senhor. Que bom que a gente pode fazer isso e confiar nesse amor. Mas esse ano, diante de todas as circunstâncias, muitas pessoas tiveram relacionamentos quebrados. Muitas pessoas tiveram problemas com os relacionamentos. Muitas pessoas, por conta do isolamento também, ficaram na solidão. Muitas pessoas ficaram mergulhadas em depressão e isso afetou a forma delas se relacionarem também com as pessoas. A pergunta que fica, que vai ser lançada para nós, é o que fazer diante dessa situação? Como foi o sentimento diante de tudo isso, mas o que também pode ser feito? Quero lançar então esse questionamento. Eu quero falar sobre isso. Na verdade, a gente teve aí a percepção sobre 2 resultados relacionados a essa matéria do exercício do amor, né? A gente viu muitos casos de pessoas se aproximando, então isso foi bem interessante, porque a gente ouviu muitas pessoas dizendo que não tinha tanto potencial, né? Tanta oportunidade de estar perto, junto com os filhos, com a esposa. E o isolamento social deu essa oportunidade de eles estarem mais perto, né? Mas também um outro resultado que a gente vê, e isso já é sabido até pelas estatísticas, de que houve repulsa, houve muito distanciamento afetivo, onde pessoas começaram a ter maiores conflitos dentro de casa, onde houve violência doméstica, onde houve o aumento de divórcios, né? Então, o amor nesse ambiente de proximidade, ele é um exercício muito grande, porque a gente só consegue amar de fato quando a gente está perto. Só que quando a gente está perto, a gente também consegue enxergar as características dos outros com maior exatidão, principalmente os defeitos, né? E daí esse exercício, ele é muito difícil, porque eu tenho que superar aquilo que eu estou vendo diante de uma necessidade que aquela pessoa necessita, que ela precisa, um foco diferenciado. Agora, o amor, de fato, é isso, né? O amor é a nossa capacidade de poder falar a linguagem do outro de modo a suprir as necessidades do outro. Então, eu acho que, dessa forma, a pandemia, ela foi está sendo, né, o isolamento social, um exercício muito produtivo para a gente poder se dedicar ao outro. O que foi o caso aí das mães professoras e dos pais professores, durante 9 meses, sem pausa, tendo que atender o filho de manhã, tarde e noite. Esse é um exercício de amor. Algo me diz que você foi um desses, né? Um pouquinho. Com 2 filhos, né? E então, esse doar, esse sacrifício, tem a ver com
exercitar, além de nós, um chamado que Deus nos dá, de cuidar. Agora, isso não é fácil, não é? Muitas pessoas enlouqueceram. Passar nesse teste não é tão tranquilo. Pessoas entraram em crises, em conflitos. Mas eu acho que a gente pode testemunhar de que Deus, na sua poderosa graça, tem nos dado a alegria de poder viver esse tempo desfrutando reinvenções de relacionamento, desfrutando novas etapas nesse aprofundamento dessas relações. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Você, na sua casa, certamente também foi muito desafiado nos seus relacionamentos e na forma como você vivenciou tudo isso e como você se expressou para as pessoas, se relacionou com elas. É muito importante, então, nós entendermos o que é o amor no sentido assim, da vida, da prática. O que o amor nos leva a fazer. Então eu quero convidar o pastor Naamã a trazer uma palavra e uma compreensão sobre esse amor no sentido da vida mesmo, da vida que está no dia a dia, nos desafios diários que se apresentam para nós. Acho que a maior tragédia que um ser humano pode ter é ele não ter consciência ou não crer que ele é amado. E acho que a segunda maior tragédia é o ser humano não ter condições de amar ou não saber amar, não saber demonstrar amor. Nessa pandemia, nós podemos perceber claramente o ódio, a maldade, né, a amargura, os rancores, os conflitos se amplificaram. As pessoas perderam essa percepção de que elas são amadas por Deus. E, consequentemente, quando você não tem essa consciência, você se torna também uma pessoa incapaz de amar as pessoas que estão ao seu redor. O mundo e a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria, e eu acho que nós estamos vivendo um momento terrível nesse sentido de cada vez mais a gente perceber que o amor entre as pessoas, até mesmo entre familiares, pais e filhos, filhos e pais, o amor está se esfriando a cada dia. O Evangelho, a nossa fé, ou a fé na pessoa de Jesus Cristo, ele se expressa e se concretiza na demonstração de amor. Não há nenhuma possibilidade, e a palavra de Deus diz isso claramente no livro de 1 João, que é impossível alguém dizer que ama a Deus que não vê, se ele não ama ao seu irmão, à sua irmã, as pessoas que o cercam, que ele vê, se ele não ama essas pessoas. Então o Evangelho, ele se concretiza, ele se torna verdadeiro à medida que as pessoas vão aprendendo a amar e vivendo esse amor que nasce em Deus, que vem de Deus. O amor é um fruto, né? É fruto de uma árvore, né? E essa árvore tem uma seiva que se chama Jesus, né? E nós somos os ramos. E se a gente não produz esse fruto do amor, a palavra de Deus diz que Ele vai trabalhando a nossa vida, nos podando, para que a gente seja aperfeiçoado, porque a única forma da gente aperfeiçoar a nossa vida é através do amor. As pessoas que entendem isso, elas se tornam maduras do ponto de vista de Deus, elas se tornam pessoas com mais maturidade. Não existe, assim, às vezes as pessoas não percebem que aqueles que amam, aqueles que dão o primeiro passo no amor, aqueles que buscam a paz, aqueles que buscam perdão, aqueles que dão o primeiro passo para romper o conflito, esses são aqueles que amam e, portanto, são as pessoas mais maduras. Então, o amor é um fruto, é o resultado de uma vida de Cristo em nós. Nós estamos iniciando um ano.
Daqui a pouco será um novo ano. Então eu quero desafiar você, e aqui vai um desafio, que é você buscar a Deus para você ter uma vida e ter cada vez mais essa consciência de que você é amado por Deus, de que Deus te ama e que Deus não vai desistir de você, ainda que você passe por momentos difíceis da vida, Ele não desistiu de você. Uma vez que Deus tomou você pela mão, Ele jamais te deixa. É uma relação de pai para filho. Quando você tem o seu filho na mão, segurando, você vai atravessar uma avenida, ou você está andando com ele num lugar relativamente perigoso, às vezes o filho quer escapar da mão. Mas quando você está segurando a mão do seu filho, você não permite que ele escape da sua mão. E assim é o nosso Deus conosco. Não importa se você tiver essa consciência de que você é amado por Deus, então você começa a ser trabalhado por esse amor. E você vai se tornando uma pessoa nova, diferente. Você começa a aprender a amar. Você começa a aprender a demonstrar amor. Um mundo tão cruel, tão sem gentileza. Basta você ver as trocas de palavras das pessoas num texto. A agressividade das pessoas é uma coisa espantosa. O desamor entre as pessoas, como eu disse no início, é uma coisa terrível. Mas quando você é tomado por Deus, você vai aprendendo. Você vai se quebrantando. E a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor se voltam para os quebrantados de coração. Só é quebrantado quem reconhece esse amor do Pai. Quem sabe quem é esse Deus que nos amou. Então eu quero te convidar, te desafiar, para você em primeiro lugar buscar a Deus, se encher desse amor, para que você comece a exalar o bom perfume de Cristo na vida daqueles que te cercam, que se exala através do amor, das palavras, dos gestos, das ações, dos abraços, que o distanciamento social nos impede, mas eles vão voltar e você vai poder demonstrar amor às pessoas que te cercam. Não deixe essa pandemia roubar do seu coração essa capacidade de perdoar e de amar. Que esse novo ano seja um ano regado pela graça de Deus e pelo amor de Deus. Uma forma que nós temos de expressar o nosso amor pelas pessoas é orando por elas. Quero convidar o pastor Ed para estarmos todos lembrando das pessoas que tiveram dificuldades nos relacionamentos familiares, conjugais, de qualquer ordem que seja. Pedindo a Deus para que realmente essas vidas sejam restauradas em amor nos seus relacionamentos e no seu coração. Deus, que teu Espírito, que é conselheiro por excelência, Senhor, entre, ó Deus, em cada lar, em cada pessoa Jesus, que tem nos assistido agora e alguns que vão nos assistir, que no nome de Jesus, ó Deus, essas pessoas que precisam da tua poderosa mão, trazendo para perto aquele que está longe, ó Deus, independente das situações, dos conflitos, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, mostre um caminho onde não existe caminho. Abra a porta, ó Deus, onde portas estão fechadas, em nome de Jesus. Senhor. E que, ó Deus, os corações sejam realmente entregues ao Senhor. E que no nome de Jesus haja uma conversão, ó Deus, dessas famílias, Senhor, para o Senhor, para os princípios da tua palavra, para a verdade, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que o Senhor, como diz a tua palavra, converta o coração dos filhos aos pais, amém, dos pais aos filhos, em nome de Jesus. Que todo distanciamento relacional caia por terra e que no nome de Jesus, ó Deus, também volte, ó Deus, o mover do Senhor no coração de cada homem, de cada mulher, de cada esposo e esposa, para que haja de fato a cura nos relacionamentos, porque redescobriram, ó Deus, o poder do amor. E que esse poder do amor que vem do Senhor traga restauração, cura, libertação de amarguras,
de qualquer tipo de palavra torpe que saiu durante esse processo, esse período. No nome de Jesus, que haja restauração dos relacionamentos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vou convidar as meninas para adorarem. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Cante ao Senhor, Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me, ao Teu lado está. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. aleluia. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Faz, Senhor, Tua vontade. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me, pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre gratidão e a gente pode se alegrar realmente nisso, né? Pode parecer desafiador num primeiro momento a gente falar, temos algo a agradecer nesse ano.
Nós temos algo a agradecer nessa pandemia. E eu sei que você tem as suas memórias, mas nós podemos fazer isso como igreja também. Então nós separamos algumas imagens. Nós vamos fazer um quadro aqui, Boa. fatos e fotos, né? E aí essas imagens, elas vão trazer um pouco de algumas razões assim que são razões da gente expressar e desenvolver uma gratidão a Deus mesmo. Nós já temos uma primeira foto aí. Olha lá. Vocês lembram disso? Eu lembro muito bem desse dia, foi um dia muito especial, porque foi o Dia das Mães e nós estávamos bem no início da pandemia, apreensivos, né, com aquele medo. E foi muito gostoso concretizar o nosso pedido de oração, onde nós colocamos o nosso pedido na bexiga e soltamos junto com nossos verdade, filhos. hein? Foi muito Foi lindo gratificante esse momento. Aquele monte de bexiga Significativo. subindo assim para o céu foi muito Isso. marcante. Foi emocionante. Em sequência, Olha, essa foto ela é muito legal, porque ela representa, né, na pessoa dos meninos aí dos metais, na imagem deles, tantas pessoas que se aproximaram da gente, que serviram e colaboraram, que não faziam parte da comunidade, né? Sem Então dúvida. tivemos uma participação da orquestra no Sesumar, deles e outras pessoas, né? Ministério de Louvor sempre muito presente, e fazendo, né, na parte da música muitas coisas especiais e servindo ao Senhor com muita gratidão, né, com muita alegria. A alegria foi uma marca dessas experiências musicais que a gente teve aí. E as pessoas sempre colaboraram muito. é isso aí. Logo em seguida, nós temos aí... Isso aí é bem interessante, porque a gente pode chamar eles dos invisíveis, né? Eles não são vistos pelas pessoas que estão em casa assistindo os cultos, mas são muito presentes na nossa vida e são eles responsáveis por dar toda a cadência do nosso culto, porque enquanto muitos estão em casa, eles já estão lá trabalhando às 10 horas da manhã, verdade. Opa! né, 1 da tarde, à noite, e no final do culto eles estão presentes. Então, e quando o pessoal já muita voltou para gratidão. casa, eles ainda estão continuam lá, né? Uma Pessoas equipe muito muito importantes. batalhadora, muito serva. Muito importantes. E esse dia, nós temos esse tema da obediência à providência, né? Foi culto para as famílias. E essa garrafinha é tipo uma cápsula do tempo, né? Inclusive, quem tem essa cápsula em casa, de repente, seria interessante você dar... Se não abriu, é hoje a data, hoje é o não dia. É Isso hoje aí. o dia para É abrir. verdade. O último dia do ano. É isso mesmo. Isso foi um culto especial que mobilizou na intenção mesmo de alcançar as famílias, de trazer princípios aí que tem a ver com a obediência, né? Sim. E como que isso pode provocar uma transformação na família, né? Próxima foto. Esse dia foi bem legal, né? Show, show. Sim. A gente vê aí o pessoal da congregação haitiana, eles estão felizes, se sentiram realizados ali de poder estar louvando a Deus junto com a igreja, em crioulo, né? E cantando. Eles têm Eles uma voz, incendiaram, né, o culto, tem uma né? voz maravilhosa. Incendiaram o culto. Desde a recepção, vocês lembram? Desde a recepção, fazendo Exato. aquele E corredor cantam ali. muito, né? E cantam Aham, muito. Foi uma bênção. Foi o culto missionário. O culto de Acho que é uma missões. coisa importante na participação dos haitianos é o resgate de um tipo de música um pouco diferenciada, né? Sim, Essa pegada assim afro, né? sim, Que tem a ver com aqueles instrumentos que estão lá, os atabaques, Sim. né? Que normalmente nas igrejas evangélicas brasileiras eles não são considerados, né? sim, Então eles estão trazendo uma riqueza para a vida da nossa igreja também. sim. Com É, certeza. Eu queria segurar um pouquinho mais essa foto, Rafa, porque foi um evento que ele revelou uma realidade que é presente na vida da igreja, né? O investimento e essa cooperação com as igrejas de imigrantes, né? Então, tanto os ministérios do Instituto Sendas quanto a igreja Sim. haitiana, né, que faz parte hoje da nossa comunidade. Então, são pessoas muito importantes e esse evento, na verdade, não foi um evento isolado. Faz É a parte vivência da igreja. da né? vida da igreja. Isso é muito significativo. Exato, é verdade. Isso. Isso aí foi o dia da recepção de novos membros e como a igreja recebeu, né? Os membros. Então, foi muito interessante, porque isso nunca tinha acontecido até então. Quando os novos membros viraram para as pessoas que estavam no carro, eles se depararam com essas placas, né? E sejam bem-vindos. É interessante essa que isso coisa no toda. culto drive-in, e muitas pessoas eram fruto do culto drive-in, Sim, sim. que iniciaram, né, esse processo de estar na igreja com a gente, em membresia, durante o culto da drive-in. Que alegria a gente poder receber membros nesse período. Na pandemia. A pandemia não
preparou a igreja, né? Não mesmo. Isso é maravilhoso. Essa Nós foto temos, diz muito. Nós temos uma próxima foto aí. É o Dia das Crianças, que teve a participação especial Eu olho para essa foto, eu não consigo ficar sem dar risada. Teve a participação especial das crianças, né? Você vê que elas participaram daí do louvor. Pessoal caracterizado, além, né, do Xande, do Udi, também participando, né, trazendo aí uma interação com as crianças através da arte. Foi E bem do legal. Galete aí, né? É, o Galete. Ministro de louvor palhaço. É o primeiro na história, né? Mas foi muito bom. Foi muito divertido. Foi muito abençoador. Culto Dia dos Pais. A gente teve vários pais que foram homenageados ali, né? E teve as plaquinhas, a dinâmica. Para mim foi muito marcante também. Então, nós temos aí o Brunello tá faltando ainda a Amanda aí, né? Família muito querida também, mas foi um dia também muito legal, muito especial, bem emocionante também, gerou algumas lágrimas aí no pessoal. O Brunello é uma das poucas fotos que ele aparece, porque geralmente é ele que está tirando as fotos, não é? É E, isso na aí. verdade, isso foi bom, porque normalmente é o Dia das Mães que é muito celebrado, né? E Dia dos Pais é feita aquela coisinha pequena. E não foi assim na nossa igreja, né? É. O Dia dos Pais foi tão bonito quanto foi o Dia das Mães. Então, por isso que foi emocionante. Muito bom. Temos mais? Agora, pastor Naman, nesse dia teve uma surpresa aí, teve um vídeo surpresa. Os filhos. A gente pegou você de jeito ali, fala a verdade. Foi realmente marcante o testemunho do meu filho, né? Via vídeo. É uma coisa marcante. Quando você tem um testemunho já de um jovem adulto, né? Falando do pai, né? Isso é uma coisa para a gente que é pai, né? De muita alegria e muito, se é que a gente pode dizer, né? De muito orgulho, né? Eu fiquei muito grato, muito feliz. É verdade. Aí, de novo, né? Uma recepção de Uma novos foto membros. de frente, né? Isso. Razão para a gente agradecer muito a Deus mesmo por essas vidas estarem chegando junto com a gente aí, em momentos difíceis, né? Tem uma pessoa que está ali na foto, ó, que hoje está ali atrás das câmeras, não é? Não sei se vocês conseguem ver. Olha, ó, Verdade. Marcelo está ali, ó. Você Ei, vê, Marcelão. Então, essa foto, ela também é muito significativa. Ela foi a primeira recepção durante a Covid, né? Nós tivemos 2 ou 3, né, recepções, e isso revela a igreja em si, né? Isso não é um trabalho pessoal, né, de alguém, de um pastor, de uma pessoa, mas de do corpo de Cristo, né? Gerando pessoas, né? Todo esse trabalho, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, o resultado disso serão novas pessoas que vão conhecer Amém. Jesus, se integrar na vida da igreja, né? Amém. Isso verdade. é motivo de gratidão. Graças. Muito bem. Pastor Naman, o último desafio da noite aí. Pastor, como que a Bíblia nos ensina a ter gratidão, a sermos pessoas gratas? A palavra de Deus diz no livro de Tessalonicenses que nós devemos ser gratos a Deus por tudo, em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A gratidão, ela tem 2 aspectos extremamente importantes. Primeiro é a nossa gratidão a Deus, né? E quando fala que ter gratidão, porque esta é a vontade de Deus, num contexto da pandemia, num contexto de dor, de angústia, de preocupação, de ansiedade, vai se tornando uma coisa assim difícil até das pessoas entenderem. Mas quando você começa a compreender e ter gratidão a Deus por tudo que está acontecendo, até as coisas difíceis e angustiosas e problemáticas para a gente lidar com elas, quando você enxerga isso do ponto de vista de Deus, o seu coração vai se acalmando, vai ganhando uma nova perspectiva. É como se você dissesse assim: Deus, isso que está acontecendo é a tua vontade para a minha vida, então eu quero viver essa experiência diante de ti. Então você começa a ter no seu coração
a perceber que todas as coisas que estão acontecendo, ainda que negativas, elas estão relacionadas com Deus. Então, seu coração ganha paz, se pacifica, cura a depressão, cura a falta de esperança, cura o desespero, porque você está grato a Deus, com consciência de que isso não está fora dos propósitos dele, dos planos dele para a sua própria vida pessoal, por viver esse momento que nós estamos vivendo, e para a vida da humanidade. Então, a gente diria assim, tudo ganha um novo sentido quando você tem um coração grato diante de Deus. Um segundo aspecto é a gratidão em relação às pessoas. A gratidão em relação às pessoas é uma expressão de amor. No nosso caso aqui, como igreja, como pastores, nós só temos gratidão a Deus. Quantas pessoas se envolveram? Quando começou a pandemia, o que eu fiz, eu pensei, bom, agora a única opção que nós temos, já que nós não podemos nos reunir, é ir para a mídia social. E eu comecei a fazer live todo dia. Eu passava o dia me preparando para aquela live, estudando, lendo, orando. Mas eu dependia de outras pessoas para fazer isso. Aí surgia, alguém para nos ajudar. No caso, o Eric, no começo, foi ele que assumiu esse compromisso. Outras pessoas foram nos cercando. Aí nós estamos aprendendo a fazer. Quanta gratidão quando começou o culto drive-in, a disposição daquelas pessoas, estacionamento, no preparo, no preparar tudo. Eu chegava lá no culto drive-in às 6 horas, 6h15, o culto começava às 6h30, estava tudo organizado. Quanta gratidão eu tenho a esses irmãos e irmãs. Gratidão a Deus porque muitas pessoas foram abençoadas através disso, através do trabalho de vocês todos, dos grupos de louvor, os mais diferentes, dos dirigentes, o trabalho dessa equipe que preparava tudo, o pessoal da técnica, das câmaras. Muitos deles estavam começando a aprender a lidar com isso, mas quanta disposição, quanto amor para servir, quanta gratidão nós temos no coração pelas pessoas que se dispuseram a servir e se dispõem até hoje e vão continuar servindo. Então, essa gratidão às pessoas, ela nos cura. Ela nos tira da crise, ela nos tira da depressão, ela nos tira da tristeza. Eu fico muito animado quando eu venho para um culto como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje. Por quê? Porque eu chego aqui, eu vejo vocês estão animados, vocês estão dispostos, vocês estão a fim de fazer. E eu sei que vocês não estão fazendo isso por minha causa ou por causa dos pastores. Vocês estão fazendo isso porque vocês entenderam o primeiro aspecto da gratidão. É porque tudo isso que está acontecendo é motivo para a gente ser grato a Deus. Ainda que sejam coisas difíceis. Gratidão, ela se manifesta nos momentos mais difíceis da vida. É aí que aqueles que conhecem ao Senhor revelam a sua gratidão. Então eu queria dizer a você que está aí nos vendo, a minha gratidão em nome de Jesus. Amém. A você que tem orado por nós, orado pela liderança da igreja, pelos pastores, pelas pessoas que têm servido a igreja. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. A palavra de Deus diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas quando nós o buscamos. E Deus tem ouvido a sua oração, porque Ele tem nos sustentado. Quero agradecer a você que continuou contribuindo com a vida da igreja financeiramente. Hoje nós precisamos de recursos muito maiores do que aqueles que nós precisávamos num culto presencial, por causa dos equipamentos. Graças a Deus a gente tem ajuda dos irmãos da Unicesumar que nos contribuem com isso. Os recursos são muitos e eu quero agradecer a você que continuou contribuindo. E isso nos permitiu crescer.
Hoje nós temos 2 congregações de haitianos, nós temos um trabalho com os venezuelanos, nós temos a igreja num processo de crescimento, e isso tem a ver com a sua oração e com a sua contribuição. E eu quero de um modo muito especial agradecer a você, que quando você tem sido chamado para servir, raramente, ou você só diz não, quando de fato você não pode. A minha gratidão a você, que é um voluntário e que tem servido. Eu tenho visto alguns desses servindo às noites, passando horas além do horário de trabalho. A minha gratidão a você, por você ter esse tipo de atitude. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Quero orar para a gente encerrar e convidar você para nesse próximo ano, você ampliar no seu coração o seu amor a Deus e o seu amor às pessoas e consequentemente o seu amor à igreja. Nós vamos cantar uma música e em seguida eu farei a oração de encerramento e a bênção. Opa. Eu sou grato por tudo. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele é tudo em nós. Quem fez tudo ao me dar a salvação. Vamos dizer, Jeová. Vem, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente. Declare isso com todo o seu coração. Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Te adoramos, Senhor. Será sempre minha canção. Podemos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Tu és a nossa canção, Senhor. Bendito é o teu nome. Quero te convidar para a nossa oração final. Senhor, a nossa oração é de gratidão a Ti por este ano que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos inseriu no Teu tempo para vivermos essa experiência. Aos olhos de muitos,
tão difícil, tão problemática, e de fato, do ponto de vista nosso, humano, é uma realidade. Mas nós confiamos nos teus propósitos em tudo isso. E nós cremos, ó Pai, que este novo ano será um ano revigorante para as nossas vidas pessoais, para a nossa família e para a vida da igreja. Amém. Nós queremos, ó Pai, orar em nome de Jesus e te dar graças e pedir a Ti que o Senhor amplie no nosso coração o nosso amor por Ti e o nosso amor pelas pessoas que nos cercam e o nosso amor pelo cabeça da igreja, que é Jesus, e pelo corpo de Cristo nessa terra. Que o nosso coração seja ganho, ó Pai, por Ti. O Senhor deu a sua vida no Calvário por nós, e tem nos dado uma vida aqui nessa terra, ampliando a nossa existência aqui, para a gente Te servir e para a gente Te amar. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs que fazem parte desse grupo que nós chamamos de segunda igreja, e que tem vivido uma vida na tentativa, na busca, na perseguição de uma vida mais saudável contigo. Guarda-nos todos, Pai, e nos abençoa durante este ano, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto a sua graça, e que em todos os dias deste ano, deste novo ano, você experimente da vida de Jesus Cristo no seu coração. Amém. Que Deus te abençoe. Amém e amém. A gente vai contar até 3 e a gente vai desejar um feliz ano novo, não é? Pode ser? 1, 2, 3. Feliz Ano Novo! Aê! Yeah!